vai Esta falar um conferência pouquinho. será gravada agora. Tá ótimo. Sobre Boa noite dor a lombar todos. crônica. Só um Pode minutinho, falar. professor. Só fazer um introdutório aqui. Boa noite a todos. É um prazer estar recebendo todo mundo aí na nossa série aí de aulas relacionadas à fisioterapia. Hoje nós estamos recebendo aqui um professor que tem um renome nacional e internacionalmente, que é o Dr. Fábio Perecê, que é natural, não sei se de Goiânia ou do Rio de Janeiro, mas está morando no Rio, aí se divide nessas duas cidades, né? E para a gente é um prazer estar recebendo ele, porque é uma pessoa que tem uma experiência científica, clínica, bem evidente aqui para a gente, uma pessoa que serve como referência profissional para a gente. Tem muita experiência, então aproveitem aí muito dessa aula. A priori é que eu já agradeço ao professor aí de estar participando aí dessa série de aulas, que é uma série que a gente criou, que é Mestres da Fisioterapia. Então, muito obrigado tanto ao professor, muito obrigado às pessoas também que estão assistindo online, as pessoas que disponibilizaram um pouco do seu tempo para isso. Então, fique à vontade, professor. A aula é sua. Eu que agradeço, Vinícius, pelo convite. Hoje eu tô no Rio, sou natural do Rio, e hoje eu estou no Rio direto. Eu morei um tempo entre Goiânia e Rio de Janeiro, e hoje em dia eu tô só no Rio de Janeiro. E obrigado a todo mundo, né, que está aí assistindo. Enfim, vamos tentar fazer esse tempo nosso aqui agradável e proveitoso. Sei que nesse momento de pandemia a gente está tendo um monte de live, enfim, então as pessoas estão às vezes até um pouco cansadas, por isso que a minha ideia é tentar interagir ao máximo e deixar vocês bem tranquilos com relação à interrupção, como eu falei. No momento que vocês quiserem fazer pergunta, manda no chat, que o Vinícius vai ler a pergunta, vai interromper e eu vou respondendo. Pode ser durante a explicação, durante o raciocínio, não tem problema nenhum, e a gente vai interromper e a gente segue. Vamos falar um pouquinho sobre dor lombar crônica, né? Como avaliar e tratar esse tipo de dor, que é uma dificuldade para todo mundo. E nesse momento a gente vai passar rapidamente sobre o que é dor lombar, sobre a epidemiologia da dor lombar, diferença dor aguda e dor crônica. A gente percebe que são duas coisas completamente diferentes e com tratamentos completamente diferentes. Quais são os mecanismos de dor? Então, a gente tem hoje uma dor nociceptiva, uma dor nociplástica e uma dor neuropática. Falar rapidamente sobre essas diferenças, que nós, como fisioterapeutas musculoesqueléticos, esportivos, enfim, precisamos entender essas diferenças e esses mecanismos, porque cada um tem sua forma de tratar específica, sobre como avaliar esse tipo de dor e como tratar essa dor nociplástica, que é a dor crônica que a gente está falando e o que a gente vai abordar hoje. Então, assim, com relação à dor lombar, o que é dor lombar? Dor lombar é esse desconforto abaixo da margem da 12ª costela até a região em cima da prega glútea. Então, isso é o que a gente encontra como sendo dor lombar. Eu estou só tentando, gente, arrumar aqui para mudar aqui uma região aqui, só um segundo, para aparecer o slide para mim inteiro, para eu conseguir enxergar. Deixa só eu tirar isso daqui. Como é que eu faço para conseguir enxergar meu slide para pelo menos ler essas definições? E de cabeça eu não me lembro. Será que aqui eu consigo? Estou tentando minimizar aqui a tela. Vinícius, como é que eu faço para mudar aqui a região onde está aparecendo para mim o slide aqui, né? Que fica por cima, a carinha, o slide por cima da minha tela. Como é que eu mexo nisso? Você sabe me dizer? Lá em cima tem mostrar quem está falando, né? Eu não sei se você... Aí aqui para mim aparece mostrar quem está falando ou as pessoas. Se você quiser ler, também passar dessa forma que está aqui,
dá para o pessoal entender, dá para o pessoal ver, é só você ir seguindo, não tem problema. Agora eu acho que eu consegui, será? Eu consegui mexer nisso aqui. Se Vamos você ver se... quiser continuar dessa forma que está aqui, tá tranquilo, dá para a gente visualizar. Tá. É porque aí ele estava tapando a minha leitura, mas tá bom, eu vou mexer aqui, enfim, vamos seguindo. Então, assim, quando a gente busca na literatura ou quando você escreve um artigo científico sobre dor lombar, é se uma dor ou desconforto abaixo da 12ª costela e acima da prega glútea, com ou sem radiação para membro inferior. E dor lombar inespecífica é a dor lombar que não é atribuída a nenhuma causa específica reconhecida, como, por exemplo, uma infecção, um tumor, osteoporose, espondilite, fratura. E isso é a causa mais comum de dor lombar. Então, cerca de 85% das dores a gente classifica como sendo dor lombar inespecífica. E essa dor lombar inespecífica pode ser uma dor lombar crônica ou ela pode ser uma dor lombar aguda. Então, isso é um ponto importante. É muito comum a gente ver as pessoas falando sobre ele tem uma hérnia, ele não tem uma hérnia, enfim. A grande maioria das hérnias de disco elas são achados radiológicos e não causa de sintoma. A grande maioria delas. Uma vez que, como eu falei, 85% das dores lombares são classificadas como inespecíficas. E aí, a outra forma que a gente tem de classificação é com relação ao tempo. Então, a gente pode classificar essa dor lombar como uma dor lombar aguda, subaguda ou crônica. E o que a gente vê pela Associação Internacional de Estudo da Dor, pela IASP, a gente classifica uma dor como sendo crônica a partir do momento que ela dura por mais de 12 semanas ou 3 meses. Então, isso é só uma forma didática, na realidade, que a gente tem de classificar com relação ao tempo, porém, a gente vai entender que existem mecanismos específicos numa dor crônica, diferente dos mecanismos de uma dor aguda, que não são só o tempo. Então, a gente tem pacientes, por exemplo, que têm dor há mais de 12 semanas, há mais de 3 meses, e não são pacientes de dor crônica, assim como existe a possibilidade de a gente ter um paciente de dor crônica tendo dor há menos de 3 meses, mas academicamente o que a gente vê pela IASP, uma dor lombar crônica é uma dor que perdura por mais de 3 meses de forma contínua. Então, aqui a gente tem alguns dados com relação à dor lombar. Acho que talvez aqui vai ficar melhor. Então, aqui alguns dados com relação à dor lombar de epidemiologia. Então, é a primeira causa de invalidez e aposentadoria no Brasil. Isso foi um trabalho desenvolvido pelo colega aqui do Rio, Ninesiá. Estudos citam que até 80% da população mundial terá pelo menos uma crise de dor lombar durante a vida. Isso já foi colocado em xeque por outro colega, que é o Léo Costa, de São Paulo, né, que é um dos grandes pesquisadores sobre dor lombar no Brasil, eu diria o maior pesquisador no Brasil e um dos maiores no mundo. 90% desses pacientes vão evoluir bem, independente do que a gente faça. Tratando ou não tratando, esses pacientes vão evoluir bem dentro de 4 a 6 semanas. 7% desses casos, mais ou menos, vão evoluir para uma dor lombar crônica. Cerca de 80% terão recidiva ou recorrência no ano seguinte e cerca de 30% procurarão novamente o mesmo fisioterapeuta. Então, o que a gente consegue entender desses dados? É uma coisa muito frequente, a dor lombar. Ela tem um prognóstico muito bom, muito positivo, então a gente pode não fazer nada que ela vai melhorar em 85%, 90% dos casos. Então, isso é ótimo. Uma coisa ruim é que a gente percebe que ela é muito recorrente, então ela retorna de tempos em tempos, e o que a gente precisa evitar é que ela vire crônica, porque uma vez que ela cronificou, os problemas são realmente muito grandes. Então, isso vai afetar diretamente o sistema de saúde, e a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. E outro ponto é cerca de 30% dos pacientes não procuram o mesmo fisioterapeuta. Então, aquilo que a gente está acostumado a ver, falar, não, eu trato meu paciente dessa forma e ele fica bom porque ele não retorna, não é uma verdade. A gente está vendo aqui que muitas vezes ele sente dor novamente e não retorna na gente, ele vai buscar um novo fisioterapeuta. Então, se a gente não faz um trabalho de acompanhamento, de follow-up com esse paciente, a gente não pode dizer com certeza de que esse paciente ficou bem. Então, a gente na clínica privada, enfim, na nossa clínica, normalmente a gente não faz esse tipo de trabalho, só é feito quando a gente está falando em pesquisa científica. Então, isso é um ponto.
e evitar da maior forma possível, ou tentar evitar que esse paciente tenha recorrência, e ele vai melhorar independente do que a gente faça. Então, assim, dor. A gente está falando de dor lombar, a gente já falou sobre dor lombar crônica e dor. O que é dor? 80% das consultas médicas ocorrem devido à dor e isso se repete dentro da fisioterapia. Então, a grande maioria dos nossos atendimentos, os nossos pacientes nos procuram por conta de dor. 75% dos pacientes brasileiros que frequentam o SUS apresentam dor crônica. A gente tem dados hoje, por exemplo, a população brasileira, cerca de 19% da população brasileira apresenta dor crônica. Na Austrália, cerca de 16% da população australiana apresenta dor crônica, e esse número ele vem subindo a cada ano. Então, isso é muito ruim, porque o custo de um paciente de dor crônica ele é muito alto para o sistema de saúde de uma forma geral. Então, quando a gente pega um paciente de dor lombar crônica, ele começou com uma dor lombar aguda, esse cara passou por uma consulta médica, passou por um fisioterapeuta, ele melhorou, ele voltou, ele teve dor novamente, e aí ele começa a ter custos com o exame, ele faz um exame, faz 2 exames, a dor não melhora, ele retorna à consulta, a dor vai se agravando até muitas vezes evoluir para um procedimento cirúrgico e que na maioria dos casos, vamos dizer assim, esse paciente não melhora. Então, o custo para o sistema de saúde ele é muito alto, falando de um paciente de dor lombar crônica ou de um paciente de dor crônica de uma forma geral. Então, os estudos sobre dor e sobre dor lombar crônica, eles vêm crescendo de forma absurda nos últimos anos, não só pensando nos pacientes, é claro, como pensando também no sistema de saúde e o custo que isso gera. E outra coisa que a gente consegue perceber, a gente sabe que o ensino, o estudo dentro da medicina e dentro da fisioterapia, ele vem crescendo demais nos últimos anos, porém a incidência de dor lombar crônica também vem subindo, ela não vem diminuindo apesar das novas pesquisas e dos novos estudos. Então, isso é um ponto que é muito conflitante dentro da literatura e é um ponto de muita atenção que a gente precisa ter. Apesar das técnicas estarem surgindo, das imagens estarem melhorando, de novas medicações estarem surgindo, o número de cirurgias só cresce e o número de pacientes de dor lombar crônica também só aumenta. Então, talvez a gente esteja errando em algum momento. Essa dor crônica ela é mais prevalente em mulheres, em adultos jovens de 27 a 37 anos. Então, isso é muito ruim, porque afeta diretamente a população econômica ativa de um país. Então, isso é um grande problema. E desempregados, de uma forma geral, apresentam mais dor crônica que pacientes ou que pessoas que estão empregadas e satisfeitas com o seu trabalho. Então, isso começa a mostrar para a gente que a parte psicológica, a parte psicossocial, parece ter uma importância dentro desse processo de cronificação da dor. E pessoas com nível socioeconômico mais baixo parecem sentir mais dor que os pacientes com nível socioeconômico mais elevado. Então, assim, o que é dor? Eu comecei a pensar sobre dor ainda quando era acadêmico de fisioterapia. Eu acabei não me apresentando no início, enfim, eu estou com mais de 18 anos de formado e ainda na época como acadêmico, eu comecei a atender os pacientes nos estágios da faculdade e fora nos estágios que eu fazia em clínicas e parei e pensei, eu falei, a maioria dos pacientes que eu trato, eles chegam com dor, como a gente já comentou, e o que é dor? Eu não sabia definir o que era dor. Então é muito importante a gente entender e desde então eu comecei a estudar um pouco sobre dor para entender que sintoma é esse e como é que a gente pode tratar. Então, assim, a primeira grande teoria para tentar explicar a dor foi desenvolvida por Descartes em 1644, onde ele idealizava que existia um neurônio único, como está descrito nessa foto, saindo lá do pé dessa pessoa, indo até o cérebro dela. Então, o que ele acreditava é essa pessoa encostou no fogo, vai queimar o pé dele, imediatamente ele vai ter uma reação de retirada, porque esse estímulo chega ao sistema nervoso central através de uma via única. E isso perdurou durante muitos e muitos e muitos anos. Algumas outras teorias foram surgindo nesse processo, mas nenhuma grande teoria que conseguisse realmente explicar qual era o sintoma, como se dava esse sintoma de dor e como talvez a gente pudesse se proteger disso. Então, lá em 1968,
Ronald Melzack e Patrick Wall, 2 médicos, desenvolveram a teoria das comportas, que a gente já escutou, vocês já devem ter ouvido isso várias vezes. Então já modificou um pouco, onde começou a se acreditar que seriam 2 vias que chegariam à medula, uma via que levaria a informação de tato e a outra via que leva a informação nociceptiva, não dolorosa ainda, porém informação nociceptiva, e passando pela medula. Então a gente já entende que tem 2 neurônios, não mais um neurônio como na teoria de Descartes, e apenas um vai subir para o sistema nervoso central. E aí o que a gente começava a perceber é, talvez por esse motivo, quando a gente bate, a primeira coisa que a gente faz, a primeira reação que a gente tem é esfregar. Hoje a gente sabe que a fibra que carrega a informação tátil ela é muito mais veloz do que as fibras que podem carregar a informação nociceptiva ou que carregam a informação nociceptiva, a delta fibra C, são mais lentas. Então, teoricamente, quando chegar na medula, por ser uma fibra mais rápida, a fibra que vai levar a informação tátil, ela vai acabar suprimindo a passagem dessa fibra que vai levar a nocicepção e ela chega ao sistema nervoso central. Por isso, instintivamente, quando a gente bate, a primeira coisa que a gente faz é esfregar para estimular essas fibras que têm uma velocidade de condução mais rápida. E aí, quando a gente chega lá em 2001, Ronald Melzack ainda começa a desenvolver a teoria da neuromatriz. Então, ele já coloca a dor como sendo um sintoma e que tem uma relação com várias outras regiões do nosso corpo. Então, ela tem dimensões cognitivas, discriminativas e afetivas. Então, a gente já começa a ver a dor como sendo um sintoma muito maior do que pura e simplesmente uma informação enviada por um estímulo e por um nervo. E parece que realmente é isso que a gente vem percebendo hoje e essas teorias vêm se modificando um pouco. Então, a definição de dor pela Associação Internacional de Estudo da Dor, que foi desenvolvida lá em 1979 como sendo uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a um dano tecidual real ou potencial, ou descritas em termos que sugerem tal dano, a gente já começa a perceber que pode ter uma lesão ou não na presença de uma dor. E agora, esse ano, houve uma nova definição, enfim, uma nova taxonomia para dor, desenvolvida pela Associação Internacional também, descrevendo que é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Então, a gente já consegue perceber aqui, nessa definição nova, que é uma experiência sensitiva e emocional. Então, quando a gente está falando de dor, está envolvendo tudo dentro do nosso corpo. Então, quando a gente começa a fazer um paralelo, por exemplo, ao modelo biomédico e ao modelo biopsicossocial, a gente começa a perceber que o modelo biomédico, de uma forma geral, ele vem caindo por terra e realmente ele deve cair por terra. Então, aquele modelo biomédico, onde a gente pensava em dor e lesão, para eu ter dor, eu preciso ter a lesão de alguma estrutura, isso parece não ser assim, uma vez que a dor é uma experiência sensitiva e emocional, ou seja, tem uma relação direta com tudo isso. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em dor e lesão, nesse paralelo que eu acabei de levantar, teoricamente, se eu gero uma lesão, essa lesão vai gerar uma dor e isso vai começar a se resolver. Então, o que a gente pode perceber é, eu gerei uma lesão, como a gente está vendo aqui nesse quadro da esquerda, sobre uma lesão normal e dor. Eu gero uma lesão, eu vou estimular a nocicepção daquelas estruturas, vou gerar dor. A partir daquele momento que a gente percebe que essa lesão ela vai cicatrizando e essa dor vai diminuindo junto com a lesão. Já no quadro da direita, isso não acontece. Então, o que a gente percebe ali? Eu fiz uma lesão naquela linha azul, aquela linha de baixo, a linha horizontal, é o tempo de cicatrização. Então, eu fiz a lesão na linha azul, com o tempo aquela cicatrização ela vai acontecendo, porém o que a gente percebe na linha preta é que aquela dor não diminui. Então, algo está acontecendo dentro desse processo. Teoricamente, a gente deveria ter o quê? A dor diminuindo assim que o tecido fosse sendo cicatrizado, e isso não acontece em muitos casos. Então, isso é o que a gente vai vendo de cronificação da dor, e isso é uma dor crônica, diferente daquela dor aguda. Então, quando a gente pensa nos mecanismos de dor, como eu coloquei lá inicialmente, a gente pode ter uma dor nociceptiva, a gente pode ter uma dor neuropática e a gente pode ter uma dor nociplástica.
Então é importante a gente, como fisioterapeuta músculo-esquelético, entender cada uma desses 3 tipos de dor para saber como eu vou tratar. Então, quando a gente começa a pensar sobre dor, o que é dor? A gente percebe nesse quadro aqui, esse quadrinho mostra para a gente, por exemplo, uma lesão no antebraço de uma pessoa, aqueles 2 fiozinhos, né, aqueles 2 neurônios que vão ali embaixo, que é a fibra A delta e fibra C, são as fibras que vão levar a informação nociceptiva que será interpretada no sistema nervoso central e dor. Então a gente fez lá uma lesão lá no início, essa fibra vai seguir, vai subir até o sistema nervoso central, vai ser interpretado e a gente vai ter dor. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, aqueles 3 tipos de dor que eu havia comentado, uma dor nociceptiva é o quê? Ela é gerada por estímulos que vão ativar os nociceptores periféricos, ou seja, naquele slide anterior, bati a região do meu antebraço, fiz um corte, alguma coisa nesse sentido, o que acontece? Gerei um processo inflamatório ali naquela região, despotencializei as membranas que enviaram o estímulo. Esse estímulo chegou no corno posterior da medula, fez a sinapse, subiu para o sistema nervoso central, ok. Estimulou uma série de regiões do sistema nervoso central, meu cérebro interpreta dói ou não dói. Então, como é que eu faço para tratar esse tipo de dor? Eu vou lá na periferia, pura e simplesmente evito que esse estímulo suba. Então, se eu fizer uso, por exemplo, de um anti-inflamatório, que vai inibir aquela cascata inflamatória na periferia, onde aquela lesão aconteceu, eu não tenho mais a geração daquele estímulo nociceptivo e eu consigo, de alguma forma, sanar aquele sintoma. Então, isso é o que a gente chama de dor nociceptiva. Já uma dor neuropática é uma dor causada por uma lesão real do sistema nervoso central ou periférico. Então, por exemplo, uma atrofia de Sudeck, uma distrofia simpático-reflexa, hoje chamada de síndrome de dor regional complexa, o que acontece? Eu vou ter uma alteração da minha fibra, do meu nervo propriamente dito. Então, eu preciso tratar o meu nervo. Então, algumas medicações a gente pode fazer uso para tentar melhorar a bainha de mielina desse nervo, tentar melhorar a capacidade de condução do nervo, uma vez que o próprio nervo está acometido. Então, a minha forma de tratar ela já é diferente. E quando a gente pensa na dor nociplástica, ou seja, na dor crônica, o que a gente percebe é a nocicepção, muitas vezes ela está alterada sim, mas ela não tem uma evidência muito clara de dano tecidual. Como é que eu vou tentar esclarecer isso e exemplificar isso para vocês? Vocês já devem ter escutado, por exemplo, pacientes que chegaram ao consultório de vocês com uma dor absurda, por exemplo, no ombro, vocês já pegaram uma capsulite adesiva, onde eles têm uma dor muito intensa, por exemplo, no ombro, não apresentam aparentemente nenhum dano tecidual, só da gente encostar naquele ombro, naquela região ou estrutura, ele tem uma dor muito importante, muito intensa, e o meu toque não está machucando, não está lesionando nenhuma estrutura. Então, alguma coisa está alterada dentro desse processo. Não sei se vocês já escutaram, por exemplo, em casos de guerra, por exemplo, de soldados que levaram tiros e continuaram correndo e só foram descobrir, por exemplo, que foram atingidos muito tempo depois de chegar em algum local. O que acontece nesse caso? A bala com certeza perfurou, o estímulo nociceptivo subiu até o sistema nervoso central, porque ele vai gerar uma lesão naquelas estruturas, na pele, músculo, enfim, onde aquela bala perfurar, aquele estímulo ele vai acontecer, só que quando ele chega no sistema nervoso central, o sistema nervoso central precisa interpretar se ele sente dor e para de correr, por exemplo, ou se ele continua correndo mesmo com aquela informação que não é uma dor ainda. Então, isso é um ponto muito importante que a gente tem que ter em mente quando a gente está tratando dor. E no processo de avaliação, eu estou diante de uma dor nociceptiva, eu estou diante de uma dor neuropática ou eu estou diante de uma dor nociplástica. Então, esse quadro é um quadro bem interessante, bastante simples, para a gente começar a identificar que tipo de dor esse meu paciente apresenta. Então, se a gente pega lá, ali a gente tem nos quadros verticais, né, uma dor nociceptiva, uma dor inflamatória, uma dor neuropática e uma dor nociplástica, algopática, enfim, nocipática. Então, se ele teve um trauma direto que gerou essa dor, eu bati e a dor iniciou. Provavelmente, ou é uma dor nociceptiva ou é uma dor inflamatória, porque tem uma causa muito específica.
Normalmente, quando a gente está falando de uma dor nociplástica, você não consegue determinar muito bem quando ela iniciou, porque a gente está falando de uma dor crônica, então ela já iniciou há um tempo, e isso se perde um pouco dentro dessa linha do tempo dos nossos pacientes. Esse início ele foi insidioso ou ele não foi insidioso? Não, ele não foi insidioso, teve um trauma. Então, se houve um trauma, provavelmente eu gerei através daquele trauma uma informação nociceptiva, ou seja, uma informação que vai subir para o meu sistema nervoso central, que pode ser ocasionado por uma inflamação ou não. Está associado a edema? Não está associado a edema? E aí a gente começa a pegar, por exemplo, com relação à localização. Essa dor, ela se espalha em alguma região anatômica específica ou ela não tem uma região anatômica específica? Ela se espalha por uma região da metade do corpo ou não? Então, são coisas que a gente começa a perceber e aí a gente começa a entender que o quê? Uma dor nociceptiva, uma dor inflamatória, normalmente ela é uma dor muito mais localizada e mais específica. Quando eu estou diante de uma dor neuropática ou até nociplástica, essa dor ela já começa a ficar um pouco mais espalhada. E aí a gente vai entender um pouquinho mais à frente, porque eu começo a ter o meu sistema nervoso central todo sensibilizado. Então eu começo a ter dor em outras regiões, até longe daquela região onde aquela minha dor iniciou. Então, ela tem uma questão mecânica ou não, por exemplo. Se eu faço uma sobrecarga mecânica, eu pioro essa dor ou não? Pioro. Então, provavelmente tem uma informação nociceptiva. No momento que eu aumento a mecânica ou a carga mecânica de alguma forma, aquela minha dor aumenta. Diferente daquele paciente de dor crônica, que ele te diz que ele tem uma dor importantíssima, lancinante, que ele não consegue realizar movimento nenhum. Alguma coisa está estranha dentro desse processo. Eu não estou fazendo uma agressão ao tecido para desencadear uma dor nessa intensidade. Então, isso a gente precisa estar atento dentro do nosso processo. E aí, algumas outras questões também que são bastante interessantes. Então, quem se interessar pelo tema, eu acho que vale a pena depois buscar esse artigo. Ele é um artigo bem didático e dá uma clareada boa para a gente começar a discernir uma dor nociceptiva e uma dor nociplástica. Então, pensando de forma básica, tem um trauma inicial, não tem um trauma inicial. Então, se tem, a gente vai caindo mais para uma dor nociceptiva, até para uma dor inflamatória ou neuropática, a gente acaba evoluindo também. Essa dor tem uma influência mecânica importante ou não. Então, normalmente, as dores que têm uma influência mecânica direta são dores mais nociceptivas e dores mais inflamatórias. As dores nociplásticas, a gente não consegue fazer essa correlação muito bem da dor que o nosso paciente apresenta com movimentos, ou a gente não realiza nada no nosso paciente que pudesse lesar um tecido e levar a dor naquela intensidade. Normalmente, as dores nociplásticas, elas já começaram há um tempo, como eu falei, então ela não iniciou há pouco tempo, normalmente ela já iniciou há mais tempo. A gente vai ver também que a gente vai começando por uma hiperalgesia primária, evoluindo para uma hiperalgesia secundária, até chegar a um processo de sensibilização central. Então, isso leva tempo e a gente consegue entender junto com o nosso paciente. E é uma dor com um problema muito mais complexo. É um fenômeno realmente complexo, porque a gente tem a interação de vários sistemas do nosso sistema nervoso central. Então, quando a gente está falando de dor, eu tenho experiências anteriores envolvidas, o estado emocional do meu paciente tem uma influência direta, a genética, a cultura e alguns outros sistemas, do nosso corpo também vão ter uma influência direta dentro desses mecanismos. Então, quando a gente pensa lá em dor musculoesquelética, para a gente tratar esse tipo de dor, a gente precisa entender esses mecanismos, que foi o que a gente comentou até agora. Então, assim, com relação às consequências da dor crônica, com relação ao funcionamento físico, a gente sabe que ele vai diminuir as habilidades funcionais, ele vai levar a distúrbios do sono. Então, isso é um ponto muito importante. Hoje a gente sabe que leva a insônia, uma noite mal dormida é um dia seguinte com mais dor, um dia com mais dor leva a uma insônia maior e uma noite mal dormida. Então, isso tem uma relação bidirecional e direta. Então, é importantíssimo a gente levar isso em consideração no momento que a gente está tratando o nosso paciente com dor crônica, seja ele um paciente de dor lombar crônica ou um paciente de dor crônica em geral. A gente precisa entender como é a qualidade do sono dele e, às vezes, intervir pensando na higiene de sono. Hoje, a gente tem algumas coisas, por exemplo, o celular
é um fator muito ruim para a qualidade de sono, por alguns motivos. Primeiro, porque ele está conectado ali o tempo todo, olhando para aquela tela. Segundo ponto é que ele gera uma luz azul, e hoje a gente já tem uma série de pesquisas mostrando que a luz azul gerada pela tela, por exemplo, do nosso celular, tem uma influência direta no nosso ciclo circadiano e com relação à insônia. Então tem hoje uma série de aplicativos, por exemplo, para bloquear a luz azul. Alguns já vêm com esse aplicativo, outros você pode baixar e tentar sempre fazer uma rotina. Então, na hora que você for dormir, X tempos antes da hora de dormir, você não está assistindo ou TV ou vendo celular, tentando fazer alguma estratégia para diminuir a atividade cerebral, enfim, seja um relaxamento, uma meditação ou uma música baixinho. É importante você estar num quarto com a temperatura agradável, um quarto sempre escuro. Isso tudo é muito importante para a higiene do sono, que para um paciente de dor aguda isso não influencia tanto, porém no paciente de dor crônica é de suma importância. As morbidades psicológicas também, ansiedade, depressão, raiva e a perda de autoestima são fatores importantíssimos dentro desse processo. Então a gente sabe, por exemplo, que pacientes com depressão têm 4 vezes mais chances de desenvolver dor lombar crônica e vice-versa. Então é um outro ponto importante. Hoje a gente vive, de uma forma geral, um estresse aumentado, ansiedade aumentada. Então é importante a gente controlar de alguma forma essas alterações, essas morbidades psicológicas também. E isso vai levar a uma série de consequências sociais. Então vai levar a problemas em relacionamentos familiares, em relacionamentos sociais, conjugais, enfim. Levando a problemas de atividade sexual, levando a isolamento social. Os custos com saúde acabam se tornando elevadíssimos, então isso é um outro grande problema, uma vez que a gente está falando do Brasil, que é um país que a gente tem um sistema de saúde no papel o mais bonito do mundo. Enfim, a gente sabe hoje que o SUS ele é lindo no papel, mas ele não funciona tanto, ele poderia funcionar melhor. Então acaba que a gente tem uma saúde privada e o custo é muito elevado para esse tipo de paciente. E incapacidade, chegando até incapacidade para trabalhar. Então, assim, a gente já entendeu. Agora, como é que se dá um pouco de uma forma mais específica esse processo de nocicepção, que é aquele estímulo que vai subir para o sistema nervoso central até ser interpretado como dor? A gente tem ali sistema nervoso periférico. Eu bati meu antebraço, fiz a liberação de uma série de neuromediadores que vão ser carreados. Acho que eu deixei meu WhatsApp ligado, não tem problema. Que vão ser carreados pelas fibras, como eu falei, fibras A delta e fibras C. A fibra C ela tem uma velocidade de condução mais lenta que a fibra A delta. Normalmente, ela está envolvida em processos dolorosos mais crônicos, onde aquele paciente já não consegue determinar uma região específica da dor, ele já tem uma região um pouco mais espalhada. Normalmente, nesses casos, a gente vê uma fibra C mais envolvida que a fibra A delta, porém, machuquei, essa fibra foi estimulada, essa informação começa a subir através das fibras A delta e fibra C, e aí vão fazer uma sinapse no corno posterior na medula até chegar ao sistema nervoso central. Então, gera um processo inflamatório depois daquele trauma, depois daquele entorse, daquela lesão, vão começar a estimular aquelas fibras. Se isso se mantém por um tempo muito elevado, o que acontece ali naquela região? Eu começo a ter a liberação de bradicinina, histamina, enfim, para gerar aquela vasodilatação na região, aquele processo inflamatório, serotonina e as prostaglandinas, enfim, que vão acontecer dentro da cascata inflamatória. E se isso é mantido por muito tempo, eu começo a desenvolver um processo que a gente chama de hiperalgesia primária. Então, aquele paciente que, quando você conversa com ele, ele chega falando que ele tem uma dor numa região. Como é que era esse processo? Essa dor começou numa região muito pequena e muito específica e se manteve por muito tempo e ela está espalhando um pouco. Agora ela não é mais tão específica, tão pequena, ela já está numa região maior. Então isso é esse processo que a gente chama de hiperalgesia primária. A partir do momento que eu mantenho esse estímulo, eu já comentei que esse estímulo ele vai passar nessa fibra periférica e ela precisa fazer sinapse lá no corno posterior da medula para depois subir para o sistema nervoso central. Então, se eu mantive aquele estímulo por muito tempo lá na periferia, eu também tenho que ter aquela sinapse no corno posterior da medula para que essa informação chegue lá em cima.
Então, além daquela hiperalgesia secundária, primária, se eu mantenho essa estimulação por muito tempo, eu começo a ter ali no corno posterior da medula outras alterações que a gente chama de hiperalgesia secundária, que vão levar a uma sensibilização central, que é um processo de somação temporal. Por exemplo, aqueles vários estímulos começam a acontecer de forma frequente, que chega um momento que eu não tenho mais essa interrupção de estímulos. Esses estímulos eles começam a subir de forma contínua. E isso acontece por uma série de fatores. Então, eu começo a sensibilizar demais os receptores daquele meu neurônio ali no corno posterior da medula. Para eu fazer essa sinapse desse primeiro neurônio que chega e esse segundo que vai subir, eu preciso da liberação de uma série de neurotransmissores, NMDA, substância P. O que acontece? Se eu gero muito estímulo, eu começo a produzir essa quantidade muito grande de neurotransmissores para que ele faça essa ligação e essa informação continue a subir, chega um momento que eu tenho uma sopa de substâncias inflamatórias naquela região, onde eu posso interromper o meu estímulo inicial, por exemplo, lá na periferia, e eu continuo sentindo dor. Por quê? Lá no corno posterior da medula, eu criei uma sopa inflamatória, uma quantidade de neurotransmissores tão grande que eu não preciso mais daquele meu estímulo primário para gerar esse meu estímulo secundário, por exemplo. E aí eu já começo com hiperalgesia secundária e sensibilização central. E é nesse momento que esse meu paciente começa a apresentar dor em outras regiões. Então, quantas vezes vocês já não devem ter se deparado com pacientes que falaram, pô, eu estou com uma dor lombar muito grande há muito tempo, eu tenho anos de dor lombar, e depois que essa dor lombar começou, meu ombro começou a incomodar, meu joelho começou a incomodar, às vezes eu tenho uma dor na minha coxa, na minha cervical, ou seja, o sistema desse paciente está todo sensibilizado. E isso é um grande problema. Então, quando a gente pensa nesse caso, não adianta eu tratar só a periferia, porque a periferia já não é mais o problema. Eu tenho já um problema ali naquele corno posterior da medula e eu já tenho uma alteração no meu sistema nervoso central. Então, as áreas de processamento de dor elas já estão todas borradas. Então, áreas que deveriam ter pouca atividade já estão com excesso de atividade, áreas que deveriam ter pouca atividade já estão com excesso, áreas que deveriam ter muita atividade estão com pouca atividade. E aí, como é que funciona isso? Essa informação ela vai entrar por uma região que é o tálamo e vai ser distribuída para uma série de regiões do sistema nervoso central. Então, vai ser distribuído para o córtex somatosensorial primário, aquela região lá de S1, córtex somatosensorial secundário S2, córtex cingulado anterior, enfim, região de ínsula, córtex pré-frontal, tálamo, cerebelo. Isso tem uma região, ele vai ser distribuído para uma série de regiões do nosso sistema nervoso central, e aí essas ativações todas no sistema nervoso central vão dar informação se dói ou não dói. E essas regiões, córtex somatosensorial primário, ínsula, córtex cingulado anterior, todas essas regiões têm uma relação direta também com o processamento de emoções. Então, o que acontece? A gente começa a ter uma mistura de emoção e dor. Se a gente pegar, por exemplo, a região da ínsula, tem uma relação direta com medo. Então, aquele meu paciente que tem uma dor lombar crônica e que tem um medo excessivo de se movimentar, porque ele acha que se ele se movimentar, a hérnia dele vai sair, ou se ele acha que se ele se movimentar, a coluna dele vai quebrar, a região da ínsula dele já está com uma atividade muito importante e muito intensa. No momento que se junta aquela informação nociceptiva que chegou ao sistema nervoso central naquela região que já estava aumentada, isso aumenta ainda mais. Então, essa é a relação que a gente consegue fazer hoje com dor e emoção. As áreas de processamento elas são as mesmas. Então, o que a gente começa a entender? Eu posso ter dor sem lesão? Dor é sinônimo de lesão? Não, dor não é sinônimo de lesão. Uma vez que, quando eu falei inicialmente que aquela dor nociceptiva, ou seja, aquela dor aguda, ela é gerada por um trauma inicial, porém, se ela for mantida, eu tenho alterações no meu corno posterior da medula e tenho alterações lá em cima no meu córtex, no meu sistema nervoso central, eu posso ter solucionado aquele meu problema na periferia, aquela minha inflamação, o meu entorse, lesão ligamentar, seja o que for, porém a minha dor permanece. Então, dor e lesão não são sinônimos. A gente pode ter dor sem lesão e a gente pode ter lesão sem dor. E aí, pensando nesse paciente de dor lombar crônica, como é que a gente vai avaliar esses pacientes?
a gente já entendeu que fatores psicológicos são muito importantes e fatores físicos também são importantes. Porque a gente já viu que a dor nociplástica, ela tem uma nocicepção, porém ela tem fatores psicossociais muito importantes. E hoje a gente tem alguns questionários para nos ajudar dentro desse processo. Então eu trouxe aqui alguns deles. O primeiro questionário é o questionário Startback, é um questionário que foi desenvolvido na Inglaterra. Ele tem o objetivo, dentro dele tem uma série de perguntas com relação ao trabalho e perguntas com alterações psicossociais para entender se esse paciente tem baixo risco de cronificar, alto risco de cronificar ou médio risco de cronificar. Então ele é um questionário que a gente utiliza principalmente para dor lombar. E aí o que a gente deve fazer com isso? Como é que funciona? O sistema de saúde inglês, ele é um sistema público. Então esse paciente chegou para ser atendido com uma dor lombar, vão apresentar para ele esse questionário, e aí se ele é um paciente de baixo risco de cronificação, o que a gente viu lá no começo na epidemiologia? Cerca de 85, 90% dos casos de dor lombar vão evoluir bem, independente do que eu faça. Ou seja, esse paciente, a chance de cronificar dele é muito pequena. Então esse paciente ele não precisa ficar retornando à fisioterapia porque ele vai melhorar. Esse é um ponto. Esse paciente ele apresenta um médio risco de cronificar. Então esse paciente a gente já tem que estar atento. E esse processo de cronificação ele se dá por alterações psicossociais e não por lesões físicas. Esse paciente tem um alto risco de cronificar. Esse paciente a gente tem que estar com uma atenção total. Porque a gente já viu que se esse processo evolui, se essa cronificação acontece, o custo é muito elevado, não só para o paciente, como para o sistema de saúde. E aí já precisa entrar com um psicólogo, com uma equipe multidisciplinar, com um clínico de dor, e aí a gente precisa tratar esse paciente de uma forma bastante diferente. Quando a gente está falando do FABQ, que é o questionário de medo e evitação, a gente está tentando entender um pouquinho como é que está a relação dele com o trabalho, como é que está a relação dele com medo e evitação de determinados movimentos. Então, são fatores importantíssimos dentro desse processo de cronificação de dor. A escala tampa de cinesiofobia, ou seja, cinesiofobia é medo de se movimentar, isso é muito frequente e é característico em pacientes com dor crônica. E isso aparece em pacientes com pós-operatório de ligamento cruzado anterior, pacientes com síndrome de chicote, pacientes com dor lombar crônica, enfim. Então, a gente precisa estar atento a isso. O OSWESTRI, que é um questionário para avaliar a função desse paciente. Então, isso tudo vai mostrar para a gente como é que estão as características psicossociais e psicológicas desse nosso paciente. Então, hoje, se a gente pegar, por exemplo, síndrome de chicote, né? Bateu, fez a síndrome de chicote. O principal fator de cronificação de dor é o questionário de estresse pós-traumático. Não é a quantidade de lesão que esse paciente apresenta. Então, se ele tem uma hérnia, se ele tem duas hérnias, se ele fez uma fratura, se ele fez lesão ligamentar, isso não importa para o processo de cronificação de dor. O questionário de estresse pós-traumático, sim. Então, tudo mostra para a gente que os fatores psicológicos são de suma importância dentro desse processo de cronificação. Então, a gente precisa avaliar. A gente vai tratar esse paciente através de consultas psicológicas? É claro que não, mas a gente precisa saber interpretar e identificar. O que a gente vê hoje em pesquisas é que terapeutas experientes muitas vezes não precisam de questionários para chegar a essas conclusões das alterações psicossociais, das bandeiras amarelas dos nossos pacientes. Porém, terapeutas não tão experientes devem fazer o uso dos questionários para conseguir identificar essas alterações. Então, isso normalmente é o que a gente vai utilizar dentro dos fatores psicológicos para avaliar o nosso paciente. E quando a gente pensa em fatores físicos, a gente está diante de uma dor lombar mecânica, de uma dor lombar não mecânica. Ela é uma dor lombar específica, ela é uma dor lombar inespecífica. Atenção máxima e sempre às bandeiras vermelhas. Então, cada vez mais, nós fisioterapeutas estamos nos tornando profissionais de primeiro contato, ou seja, os pacientes procuram direto a gente. Eu não sei como é aí no estado de vocês, enfim, a gente tem pessoas aqui de vários estados assistindo, porém aqui no Rio, em algumas clínicas privadas, não as clínicas com convênio, porém as clínicas privadas, particulares, e como é o meu caso, por exemplo,
eu digo que a grande maioria dos meus pacientes procuram direto a mim sem passar por um médico antes. Então, a gente tem que estar atento e precisa saber identificar. Esse paciente, ele é um paciente de bandeira vermelha? A gente está diante de um problema grave? A gente precisa referir esse paciente ou para um exame de imagem ou para um médico, por exemplo, para uma avaliação mais específica? A gente tem que estar atento a isso, porque esse paciente pode bater na nossa mão. Eu tive caso, por exemplo, de paciente com dor no ombro, de pessoa da família, ele veio me questionar com uma dor no ombro, sentindo isso, e eu avaliei e falei, olha, isso não é um problema musculoesquelético, eu não vou mexer em você nesse momento e vou solicitar uma imagem. E realmente ele fez uma imagem, ele tinha desenvolvido uma fratura patológica por um tumor, que iniciou no pulmão e evoluiu depois para a cabeça do úmero, enfim, ele fez uma fratura patológica. Então, se eu não estou atento a isso, eu vou pegar esse paciente e vou começar a mexer nele, testar, e eu posso agravar essa lesão. Isso no ombro, como na lombar ou em qualquer região. Então, a gente, como fisioterapeuta de primeiro contato, cada vez mais, a gente precisa estar atento a essas bandeiras vermelhas. E dentro da avaliação fisioterapêutica, como é que a gente vai fazer? A avaliação que eu gosto de seguir, que é sempre a proposta que eu faço, que é a proposta do Geoffrey Maitland, o fisioterapeuta australiano, onde ele coloca que 20% da nossa avaliação é o nosso exame objetivo e 80% da nossa avaliação é o exame subjetivo. Então, a conversa com o meu paciente, ela é de suma importância. Eu perco muito mais tempo, entre aspas, né? Eu gasto muito mais tempo com o meu paciente para entender qual é o problema dele e depois, quando eu vou para o meu exame objetivo, eu vou pura e simplesmente testar as hipóteses que eu criei. Então, eu preciso saber qual é a localização exata desse sintoma. Normalmente, eu faço uso de mapa corporal, peço para esse paciente marcar no mapa corporal. Por quê? A gente já viu lá no começo que uma dor nociceptiva ou uma dor aguda, normalmente ela é específica. Se a gente pega o mapa corporal de um paciente, ele já está todo rabiscado, dói aqui, dói ali, dói ali, dói ali, dói lá, a gente provavelmente já está diante de um paciente de dor crônica. Ele não tem uma região muito específica, esse paciente ele tem uma região muito grande de dor, isso já começa a levar a gente para uma dor neuropática, para levar a gente para uma dor nociplástica, porque isso não é uma lesão de uma estrutura específica, isso não é um processo inflamatório específico que vai gerar uma dor numa região tão grande. Então, a gente precisa saber exatamente qual é a região dessa dor, qual é a qualidade dessa dor. Então, não, é uma dor, por exemplo, aguda, enfacada, é uma dor em queimação, é uma dormência. Se a gente já começa a pensar, por exemplo, é uma irradiação, uma dormência para membro inferior, provavelmente a gente tem um nervo envolvido. Então, a qualidade de dor ela é muito importante. Qual é a intensidade dessa dor? A forma mais específica e fidedigna que a gente tem de avaliar a dor não tem jeito, apesar de ser subjetiva, é uma escala visual análoga, então 0 dor nenhuma, 10 a pior dor que você já teve, e aí a gente vai tentar identificar ou saber dentro dessa intensidade o quanto de dor esse nosso paciente apresenta. Isso é importante para a gente ter como reavaliação. Lembrando sempre que, quando a gente está falando de paciente de dor crônica, a gente não deve ficar lembrando a ele sobre dor. O paciente de dor aguda, sim, não é um problema, porém o paciente de dor crônica é mais interessante a gente avaliar através de função e atividades que através de dor. Enfim, comportamento 24 horas, o que agrava esse sintoma, o que alivia esse sintoma. Todas essas histórias, informações pregressas, histórias pregressas, atual, isso tudo vai estar localizado dentro do nosso exame subjetivo. E aí, com o nosso exame subjetivo, o que a gente vai fazer? A gente utiliza um processo de raciocínio clínico, onde a gente vai criar uma série de hipóteses. E aí, quando a gente vai para o nosso exame objetivo, a gente vai pura e simplesmente testar as hipóteses que a gente criou dentro do nosso exame subjetivo. Na realidade, a gente tenta excluir aquelas hipóteses para que a gente consiga chegar à hipótese principal. Lembrando que, quando eu estou falando de dor lombar, a maior causa é uma dor lombar inespecífica, então normalmente a gente não consegue chegar a uma causa ou a um tecido específico. Porém, a gente chega a qual disfunção de movimento piora aquele sintoma, que estruturas estão alteradas dentro daquele processo, quem está com excesso de atividade, que musculaturas estão com menos atividade, quais alterações esse paciente apresenta, e aí é isso que a gente vai buscar. Então, com relação a sinais de bandeira vermelha no paciente de dor lombar, a gente tem que estar atento à possibilidade de fratura, infecção, queda, risco de câncer, enfim.
São algumas coisas que a gente precisa estar atento sempre. E quando a gente vai para o exame objetivo, a gente vai realizar os testes fisioterapêuticos, vários deles que a gente já conhece, podendo fazer os testes ortopédicos, neurológicos e laboratoriais, e exames de imagem quando necessário. E que a gente vai ver que é necessário num número muito pequeno de casos. E aí, quando a gente deve referir o nosso paciente para um médico? Então, se esse paciente chegou com uma temperatura elevada, principalmente acima de 37 graus, ele chegou com uma febre, é um ponto de atenção para a gente, uma pressão arterial elevada, níveis de ansiedade, estresse, angústia, depressão muito elevados, a gente precisa pensar nesse paciente e tratar esse paciente de uma forma multimodal, numa equipe transdisciplinar, então é interessante a gente referir também ao psicólogo, com a frequência cardíaca muito elevada e frequência respiratória muito elevada também. Então, são alguns fatores que a gente tem que estar atento para referir esse nosso paciente. Então, existe necessidade de exame de imagem ou não? Isso é uma outra coisa que é muito discutida dentro da fisioterapia, da medicina, enfim, dentro da área musculoesquelética de uma forma geral. E o que a gente percebe é que não existe correlação entre sintoma e achado radiológico. Então, apenas 2% dos casos a gente deve solicitar exame de imagem. Em 98% dos casos não deve ser solicitado exame de imagem. Então, 85% dos casos a gente já falou, são dor lombar inespecífica, então a gente não consegue atribuir a causa a alguma alteração de imagem. Então, isso é um problema muito grande. E o que a gente sabe hoje é que quanto maior o número quanto mais próximo você está de um aparelho de ressonância, maior a sua chance de ser operado. O que a gente percebe é que quanto mais aumenta a quantidade de exames, mais aumenta o número de cirurgias, porém o número de dor crônica também cresce. Então, não parece ter uma relação direta com cirurgia trata, porque as cirurgias estão aumentando e as pioras estão crescendo, então não trata. Então, isso é um outro ponto. E cada vez mais a gente percebe, a literatura mostra para a gente que quanto maior o número de imagem, pior o prognóstico do nosso paciente. Então, não existe uma relação direta entre imagem e dor. Então, assim, alguns fatores cognitivos importantes que a gente tem que levar em consideração. Crença dos nossos pacientes, medo, catastrofização e hipervigilância são fatores que a gente precisa estar atento o tempo todo. Fatores psicológicos como ansiedade, estresse, depressão e a baixa autoeficácia, a gente tem que estar atento nisso o tempo todo. Então, o que a gente vem escutando falar muito sobre o empoderamento do paciente realmente isso, a gente tem que aumentar essa autoeficácia do nosso paciente através de um processo de educação e de aumento de autoestima. Então, a gente começa a empoderar o nosso paciente, ele começa a perceber que ele tem a capacidade de se tratar, e aí essa baixa de autoeficácia começa a melhorar. Então, isso é um ponto muito importante. A gente precisa modificar as crenças do nosso paciente. Normalmente, os pacientes chegam para a gente com a crença de lesão e dor. A gente precisa quebrar essa crença e mostrar para ele que não existe essa relação direta de lesão e dor. Isso tudo a gente só consegue através da educação. Então, na educação, a gente vai atuar em cima de crença, modificando esses medos, a catastrofização e a hipervigilância. E no momento que eu atuo dessa forma, eu sei que eu atuo diretamente no sistema nervoso central. Então, hoje, a gente tem, por exemplo, uma série de pesquisas mostrando, através de ressonância funcional, as áreas de atividade do cérebro. E depois que esses pacientes passam por um processo de educação, por um processo de neurociência da dor, por um processo educacional, as áreas e o funcionamento do cérebro modificam. Então, isso é o primeiro ponto que a gente não pode esquecer dentro desses nossos pacientes quando a gente está tratando deles. Uma outra questão, o maior analgésico que existe, a gente sabe que é o exercício e a atividade física. Então, a gente pensar em tratar os nossos pacientes de dor crônica de forma passiva e estática, isso não funciona. Todas as pesquisas mostram que recursos eletrotermofototerápicos para pacientes com dor crônica não apresentam bom resultado. A gente precisa de tratamentos ativos. Então, o que eu utilizo como modelo dentro do meu tratamento, que eu tento usar como linha mestra, na verdade, assim, eu tenho formação em várias técnicas, porém, a gente vai utilizar cada técnica num momento específico e a gente vai tentando identificar que pacientes vão se beneficiar mais com cada técnica,
mas o que a gente vê é que o tratamento de dor crônica ele precisa ser ativo. E aí essa é uma das propostas, por exemplo, que é uma proposta que foi descrita por um fisioterapeuta australiano, Peter O'Sullivan, que é a terapia cognitivo-funcional, onde ele descreveu algumas síndromes para a gente, pura e simplesmente, para facilitar a nossa visualização do nosso paciente e saber guiar a gente um pouco na direção dos exercícios que a gente vai propor. Então, assim, como o objetivo do tratamento da terapia cognitivo-funcional é mudar o comportamento e os padrões que atuam como os mecanismos de retroalimentação para a manutenção da dor lombar. Então, a gente vai utilizar estratégias cognitivas, educação, tudo que a gente falou, para alterar esse paciente e a gente consiga retreinar esse paciente através de exercícios físicos para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida deles. Então, quando a gente está falando de estratégias cognitivas, eu estou falando de educação. Então, a gente tem uma responsabilidade sobre o tratamento desse nosso paciente muito importante e o paciente precisa entender isso. Ele é parte ativa e primordial dentro desse processo. Então, não adianta ele querer chegar lá e achar que vai receber massagem e se isentar do processo que não vai funcionar. A descrição daquele ciclo vicioso, tentando introduzir o modelo biopsicossocial para o nosso paciente. A gente precisa, a todo momento, aumentar a confiança do nosso paciente. Então, quando eu estou falando em aumento de confiança, a nossa relação, a aliança terapêutica, ela é de suma importância, feedbacks positivos. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração no tratamento, principalmente dos nossos pacientes de dor crônica, onde a gente já viu que as alterações psicossociais têm uma importância muito grande, diferente de uma dor aguda. Então, aumentar a confiança, gerar empatia e melhorar a relação, a aliança terapêutica é importantíssimo. A gente tem que ensinar um controle ativo sobre a dor, então esse paciente ele tem que entender e vai melhorar a forma com que ele lida com a dor, a forma com que ele enfrenta a dor, reduzir medo, ansiedade, e a gente vai tentando trabalhar em cima de um modelo de exposição gradual. Então eu vou expondo gradualmente do exercício que ele tem menos medo para o exercício que ele tem mais medo, com foco não para patologia e sim para função, e reduzindo sempre a hipervigilância, que é aquele paciente que ele está o tempo inteiro focado na dor dele, está doendo, não está doendo, está doendo, não está doendo. Hoje a gente tem uma série de pesquisas que mostram que no momento que eu penso na dor, eu ativo todas aquelas regiões do meu cérebro. Então, o paciente que passa o dia inteiro atento se está doendo ou não está doendo, ele está produzindo dor no sistema nervoso central dele durante todo o período. Então, como é que a gente evolui dentro do nosso tratamento? Um estágio 1, que seria um estágio cognitivo, é importantíssimo a gente passar por uma educação, explicando para ele como é que todo esse processo de dor, o que é dor, como se dá, como é que isso acontece. É claro que a gente vai utilizar terminologias para que esse paciente entenda. A gente tem que focar principalmente nos exercícios primários. Quais são os exercícios que esse paciente apresenta maior disfunção? É ali que a gente vai iniciar e não ultrapassar o ponto de fadiga. E que nesse paciente, muitas vezes, ele é um ponto muito baixo. Qualquer atividade a gente começa a desenvolver fadiga nesse tipo de paciente. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, sempre. Já no momento 2, esse paciente já evoluiu, a gente já está começando a treinar movimento. Então, a gente já começa em treino de resistência, de postura, a gente já começa a quebrar os movimentos mais complexos e tentar trabalhar em tarefas um pouco mais funcionais, integrar as tarefas funcionais provocativas. Então, esse paciente que ele se queixa, por exemplo, que ele tem uma dor ao se abaixar, como é que eu posso quebrar esse movimento com uma flexão de tronco, com uma flexão de joelho? E aí eu começo a tentar quebrar esse padrão, levando para as tarefas que provocam o sintoma dele e já iniciando exercícios aeróbicos. Então, a gente sabe hoje que o maior analgésico que existe é o exercício aeróbico. Exercício de força também gera analgesia bastante interessante, porém os exercícios aeróbicos são ainda mais potentes para analgesia. Então a gente já começa a entrar nesses exercícios aeróbicos e já quando a gente pensa no estágio 3, um estágio mais avançado, já de integração funcional, vale ressaltar que muitas vezes esse paciente ainda vai ter dor, esse paciente ainda vai apresentar sintoma, mas o que a gente tem que focar com esse tipo de paciente é função. Alguns pacientes com dor crônica, com dor lombar crônica, terão dor para o resto da vida. Então, se eu ficar focado na dor, eu não vou evoluir, esse paciente não volta a se agachar,
esse paciente não volta a correr, esse paciente não volta a fazer atividade física, ele não volta a passar uma roupa, ele não volta a fazer nada dentro de casa. Então, eu preciso esquecer a dor e cada vez torná-lo mais funcional. Então, nesse momento, a gente já começa a trabalhar com carga, a gente já começa a trabalhar com velocidade, complexidade de exercícios, se isso for possível, simular as demandas da vida diária mesmo. O que faz esse paciente sentir dor é ficar 1 hora em pé, então eu vou trabalhar com ele 1 hora de pé, expondo realmente esse paciente, tentando trazer a realidade para dentro do nosso consultório. E aí a gente atenta exercícios aeróbicos com nível mais elevado. E esse é um quadro que o Sullivan propõe, que eu acho que é um quadro bem interessante para que a gente consiga entender que a dor ela é multimodal, ela é multifatorial, na verdade. Então, a gente tem fatores sociais envolvidos, a gente tem fatores genéticos envolvidos, fatores patoanatômicos, fatores físicos, mecanismos neurofisiológicos de dor, né, no caso, e fatores psicológicos. Então, isso é um quadro muito legal, porque a gente consegue determinar aonde a gente precisa atuar mais com o nosso paciente. Não, esse paciente ele tem uma patologia estrutural realmente importante, ele tem uma hérnia grande, importante, que tem uma relação com o sintoma. A gente já falou que 85% dos casos são dor lombar inespecífica, porém esse cara caiu na dor específica. Então, a gente tem uma compressão daquela raiz, uma hérnia foraminal extrusa bastante grande, que leva a uma dor naquela região irradiada, que tem uma relação direta com aquele dermátomo, então parece ter uma relação. Ok, mas esse paciente também tem fatores psicológicos muito importantes. Então não adianta eu pensar só nos fatores patoanatômicos e não pensar nos fatores psicossociais. E vice-versa. Então eu preciso começar a entender todos esses fatores, entender que a dor ela é realmente multimodal e multifatorial, principalmente, para que eu consiga, de alguma forma, começar a atender e abordar o meu paciente de uma forma mais extensa. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Eu vou tentar abrir aqui minha câmera, eu não sei se eu vou conseguir, enfim, abrir minha câmera não, crescer aqui para ver o rosto de vocês. Vocês têm alguma dúvida do que a gente falou até agora? Teve alguma dúvida no chat, Vinícius? Cada estágio tem um número de terapia necessária? A pergunta. Ou o processo de evolução vai dizer? É o processo de evolução que vai dizer. Não existe um número específico de terapias ou de atendimentos, enfim. Se esse paciente tem um histórico, por exemplo, de atividade física ou não, isso é um ponto importante que vai modificar. Se esse paciente está passando por um momento de estresse, se esse paciente está desempregado ou não, isso vai ter uma influência bastante grande dentro do processo de evolução dele. Então, não tem um número específico. O que a gente vai percebendo é que dentro daqueles estágios, conforme ele vai melhorando, a gente vai evoluindo funcionalmente. E aí a evolução ela se dá em exercícios aeróbicos maiores, exercícios de força, exercícios de velocidade, exercícios mais funcionais. E aquilo é só uma forma da gente dividir o nosso plano terapêutico e ir subindo passo a passo. Mas não tem um número, não. Ok, era só isso. As perguntas que fizeram foi só essas duas. Se mais alguém tiver alguma pergunta e queira fazer, fiquem à vontade. Mais alguma dúvida, pessoal? Pode fazer, sem problema nenhum. Pode abrir o áudio aí e pode fazer a pergunta direto. Acho que não. Então, para a gente resumir, quando eu estou falando de dor crônica, a gente viu que a dor ela vai interferir numa série de fatores da vida do nosso paciente. Então, não adianta saber pura e simplesmente de fatores físicos. Eu preciso entrar naqueles fatores psicológicos. Eu preciso pensar naquele mecanismo de dor, se a gente está diante de uma dor nociceptiva, neuropática, nociplástica, porque isso vai modificar minha forma de tratar.
tem fatores genéticos envolvidos ou não tem fatores sociais envolvidos ou não. Esse paciente apresenta ganhos por conta daquela dor ou não, isso é um ponto bastante importante quando a gente está pensando em pacientes que estão querendo se afastar do trabalho, pacientes que estão buscando uma aposentadoria. Isso a gente não pode esquecer, porque tem uma relação direta também. E se ele tem fatores físicos ou não. Então, são alguns pontos para a gente pensar. A avaliação, a gente precisa avaliar esses fatores psicossociais, a gente normalmente faz uso de questionários, e os fatores físicos, a gente vai utilizar, cada técnica utiliza uma metodologia de avaliação diferente, porém, o que a gente, como fisioterapeuta, avalia, e ninguém domina melhor que a gente, é movimento e a ciência do movimento. Então, a gente tem que avaliar movimento e mobilidade. Pode falar, Vinícius. Uma aluna perguntou aqui, a Jéssica Souza, a algometria torna-se desnecessária diante da EVA ou em meio uma boa alternativa complementar? Ela é muito interessante para que a gente tenha um dado quantitativo, enquanto na EVA a gente tem um dado mais qualitativo. Porém, na realidade, com o nosso paciente no dia a dia, isso não vai modificar muito. Se a gente está pensando em pesquisa científica, sim, e aí isso é de suma importância, para que a gente consiga demonstrar, por exemplo, que a nossa terapia foi efetiva em reduzir a sensibilização central ou não, que a gente teve uma interferência de X pontos, então isso é um ponto mais relevante. Mas no dia a dia com o nosso paciente, não tanto. O que a gente vê com relação à EVA, o que principalmente psicólogos veem através de pesquisas psicométricas a gente precisa ter uma diminuição de 2 pontos na minha escala visual análoga para que o paciente sinta uma melhora realmente efetiva do nosso tratamento. Ou seja, tratamentos para que o paciente diga melhorei, normalmente eles precisam melhorar mais de 2 pontos na escala visual análoga. Mas, repetindo, pensando no nosso consultório, no nosso dia a dia, o algômetro de pressão ele é mais uma forma de avaliação. Ele pode atuar mostrando que esse paciente está diante de uma sensibilização central, mostrando que a sensibilidade dele, a pressão está diminuída em regiões distantes do corpo, mas para o tratamento propriamente dito, isso não vai ter uma influência tão grande. Até agora, professor, só essas 2 pessoas fizeram essa pergunta, essas 3 pessoas. Se tiver mais alguém, fiquem à vontade, porque o professor vai responder. Se não tiver, também a gente vai finalizar a aula, se já tiver terminado aí, professor. Eu não sei. Certo. Fique à vontade de perguntar, manda aí a mensagem com a pergunta. E lembrando também, professor, que essa aula fará parte da nossa série Mestres da Fisioterapia, que a gente também disponibiliza por algum tempo na nossa página do YouTube, durante 30 dias, a gente só edita e coloca durante 30 dias. Então, quem não tiver a oportunidade de assistir na íntegra ou quiser repassar esse link que eu coloquei aí no bate-papo para algumas pessoas para eles assistirem, fiquem à vontade aí em mandar o link e pedir para que eles participem. A gente faz essas aulas de 15 em 15 dias, daqui a 15 dias nós teremos outra, e aí é importante que vocês participem lá no link da página brasilfisio.oficial, tem o link do Instagram que a gente envia também as aulas, ou do WhatsApp lá, tá bom? Então, mais uma pergunta aqui que a Jéssica faz, professor. O que você fala quando o paciente pergunta quantas sessões ou quantos atendimentos de forma a não desmotivá-lo? Acabei de ver aqui, consegui entrar no chat, me entendi aqui com o programa. Então, Jéssica, prognóstico é um ponto importante, que aqui no Brasil a gente não tem muito costume de utilizar. Porém, assim, a gente viu que se a gente está diante de um paciente de dor aguda, esse paciente tem 90% de chance de melhorar dentro de 4 semanas. Então, quando a gente está pensando num paciente de dor aguda, quantos atendimentos, quantas sessões ele vai precisar? Muito poucas.
que a gente percebe hoje é que existe uma coisa que a gente chama de overtreatment, que é o excesso de tratamento piorando os pacientes. Então, se a gente pura e simplesmente aconselhar esse paciente, você tem isso, isso e isso, vai fazer esses exercícios, essas atividades, e não falar demais ou atuar demais em cima desse paciente, a chance dele evoluir melhor é muito grande. Então, eu sei que ele vai evoluir bem dentro de 4 semanas. Eu posso falar isso para o meu paciente. Se eu avaliei e eu estou diante de um paciente de dor aguda, se eu já estou diante de um paciente de dor crônica, isso não vai acontecer. Eu vou precisar de um tempo mais longo. E aí o que a gente percebe é, normalmente eu vou precisar de 3 a 6 meses para que eu consiga algum resultado com esse tipo de paciente. Então, inicialmente eu já vou falar para ele, eu não vou conseguir modificar os seus sintomas de uma forma muito rápida, ele já vai entender o porquê, porque eu já expliquei para ele todo o processo, ele vai saber o que ele tem, ele vai entender tudo que ele tem, então por isso ele não vai conseguir melhorar tão rápido. Então, a gente vai falar para ele que a gente vai levar aí cerca de 3 a 6 meses. Eu prefiro sempre falar um tempo maior. Hoje, por exemplo, o que a gente vê com dor crônica, a gente só deve pensar, por exemplo, num tratamento cirúrgico depois de 6 meses de tratamento conservador, ou seja, de fisioterapia sem resultado. Então, os tratamentos eles são prolongados. Então, é o que eu busco. Número de atendimentos semanais, isso depende muito do medo do meu paciente, dos estados psicológicos que o meu paciente se encontra e da adesão do meu paciente, da aderência do meu paciente aos tratamentos ou aos exercícios. Porque a gente sabe que muitas vezes a aderência ao tratamento ela é difícil pela dor, mas tem pacientes que vão fazer e que são realmente muito mais sistemáticos, vão fazer o que a gente pede, e tem outros que não vão fazer o que a gente pede. Então, isso vai direcionar diretamente o número de vezes que eu vou ver esse paciente durante a semana. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguém? Mais alguém? Pessoal, perguntem, fica à vontade. Porque se vocês não perguntarem, o professor vai finalizar. Estou vendo aí, professor, se quiser fazer a divulgação aí do... Eu vi que você estava lançando os novos cursos, né, Fábio? Fica à vontade exatamente. aí, a divulgação aqui. Porque vai Perfeito. ficar muita gente, a gente envia o link da aula para muita gente. Assiste depois. Aí. Não, perfeito. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, pode fazer, tá? Eu vou responder, enfim, antes da gente encerrar. Só para falar para vocês, eu estou lançando a minha segunda turma sobre tendinopatia. Então, eu estudo sobre tendinopatia há muitos e muitos anos, já trouxe para o Brasil os maiores pesquisadores, as pessoas que mais publicam sobre tendinopatia, e tenho um curso montado sobre tendinopatia já há bastante tempo, e agora eu tornei ele num formato um pouco reduzido e para o modelo online. Então, a segunda turma acontece agora no dia 20 do mês que vem, enfim, daqui a um mês praticamente, via plataforma Zoom. É um curso de 3 horas, onde eu falo bastante sobre toda a fisiologia do tendão saudável, a patofisiologia da tendinopatia, como o tendão reage à carga e como a gente vai avaliar e como a gente trata esse tendão. Existe uma ideia minha, enfim, de desenvolver um curso sobre dor lombar crônica, também nesse modelo online de 3 horas, e aí eu faço esse curso num dia e depois tem um outro dia para retirada de dúvidas. Então existe esse projeto, que eu tenho esse curso presencial, e existe esse projeto de reduzi-lo também para online. Então quem tiver interesse, quem tiver dúvida, pode me mandar depois falando que tem interesse, porque dependendo do interesse eu transformo ele para online e a gente realiza. Meu Instagram está aí abaixo, Fábio Perissé, então quem quiser curtir lá, todo dia eu posto coisas sobre os pacientes, sobre tratamentos, enfim, sobre saúde de uma forma geral, e tento trazer bastante interatividade com todo mundo. Então, para a gente encerrar, queria agradecer primeiramente ao Vinícius pelo convite para participar aqui com vocês, agradecer a vocês por terem estado aí acho que deu 1 hora mais ou menos de conversa, enfim, sobre dor lombar crônica.
qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa que vocês queiram saber, vocês podem mandar lá para o meu Instagram, vocês podem me mandar aí via WhatsApp, esse é o meu celular. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem enviar mensagem que eu respondo sem problema nenhum. Às vezes eu não vou conseguir responder na mesma hora por estar atendendo ou por estar enrolado com alguma coisa, mas sempre que possível eu respondo a todo mundo, qualquer dúvida, qualquer coisa. Obrigado mais uma vez, gente. Obrigado, Vinícius. Eu que agradeço, professor. Aproveito aqui para agradecer a sua disponibilidade, a sua presteza, né, por nos brindar aí com o seu conhecimento. Agradeço aí a todas as pessoas que estão aqui, até agora nós temos 24 pessoas aí, e fiquem bastante à vontade aí, professor, aliás, a todos os alunos que queiram sempre nos perguntar também, através aí das nossas redes sociais aí do Instagram, tanto o meu pessoal, VR Vinícius Mendonça, o Brasil Físio.oficial, fiquem à vontade. A Alana Ramalho aí está dizendo, foi muito bom, obrigado, Vinícius, parabéns, professor, pela aula. Então, pessoal, muito obrigado. Ana. Vai ficar disponível aí, e aqui a gente encerra a nossa aula. Beleza, professor? Grande abraço. Vamos fazer um print aqui da tela? Pode fazer. Eu consigo botar todo mundo na tela aqui? Eu consigo aqui. Se o pessoal aparecer aí, fica à vontade. Eu já tirei uma foto aqui só você dando aula, mas aí é bom que se o pessoal pudesse aparecer. Mas se não tiver, o pessoal estiver descabelado aí, não quiser aparecer.